Especialistas do Brasil, Colômbia e Peru vão debater conservação de rios da Amazônia em fórum virtual. A Amazonas ultrapassa a marca de 105 mil pessoas recuperadas da Covid-19. Líderes buscam acordo para barrar veto à desoneração da folha de pagamento. Índia ultrapassa o Brasil e se torna o segundo país do mundo com mais casos de coronavírus. Em Humaitá, policiais militares são atacados, um é baleado e um dos agressores é morto. Motorista de aplicativo é encontrado morto dentro de carro na colônia Terra Nova. Mulher morre após cair de escada na invasão Nova Vitória. Homem é encontrado morto dentro de casa na Manaus 2000. Com mãos amarradas, corpo de homem é encontrado com mais de 30 golpes de faca no ramal do Baiano, no Tarumã. Rapaz de 20 anos é executado com 6 tiros quando participava de festa no bairro do Japim. 2 homens foram executados nos bairros de São José e Japim. Adolescente de 14 anos foi morto com 3 tiros na cabeça no bairro Nossa Senhora de Fátima. É o Jornal da Manhã, 71 anos no ar, que começa agora. Previsão do tempo. Hoje não chove, a temperatura fica elevada com máxima de 35 graus para o clima-tempo. O dia amanhece com 25 graus e 70% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 10 km/h de velocidade. É segunda-feira, 7 de setembro. 250 dias do ano e faltam 116 para terminar 2020. Dia de Santa Regina. Dia da proclamação da República em 1822. Príncipe regente, futuro Pedro I, é saudado em São Paulo como primeiro rei do Brasil e é executado pela primeira vez o hino da independência. Japonês da pátria, filhos, recordente mais gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá de bom servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Esta é a edição 84.830 do Jornal da Manhã. Com boa visibilidade, os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens. Fatos marcantes da história. Fundada em Salvador, a Sociedade Abolicionista 7 de setembro, em 1822. Eugênio Lefebvre é o primeiro homem a morrer a bordo de um avião em 1909. Presidente Epitácio Pessoa cria a primeira universidade do Brasil em 1920. A primeira transmissão radiofônica do Brasil é realizada com o discurso de Epitácio Pessoa em 1922. Agora 5h53 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, eu sou o Plácio Hernandes Sampaio. O feriado prolongado de 7 de setembro, acompanhado de um calorão de 38 graus, levou muita gente à praia da Ponta Negra. A movimentação sobre a Ponte Rio Negro também foi intensa, com centenas de pessoas se deslocando para sítios e balneários localizados ao longo da M070. Não foi diferente também a movimentação na BR-174 e na M010. Bom dia, Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva e muito bom dia para você ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, muitas reclamações quanto às balsas, mas diz que existiam balsas disponíveis para a travessia aqui para o outro lado do Careiro Castanho, é isso? Paulo, Careiro da Várzea, digo. 7 e 9 balsas ficam à disposição, né? Para a travessia a partir do Porto da Ceasa até o Careiro da Várzea. Paulo, o problema é que o atracadouro não são tantos, né? São 2 ou 3 que ficam à disposição, mas são muitas balsas. E a demanda, Paulo Guerra, com certeza foi recorde agora nessa Semana da Paz. Eu lembro, Paulo, as nossas coberturas aqui no Jornal da Manhã, no tempo da balsa do São Raimundo, que a Semana da Paz, Paulo, sempre foi a mais procurada.
superando Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dias das Mães. A procura por balsa sempre foi maior na Semana da Pátria. Pois é, Peregrino, muita gente e a demanda é muito grande. Agora, a movimentação também foi intensa na 174, na M10 e na 070. Na 070, Paulo, eu tive a oportunidade de trafegar tanto no sábado quanto no domingo. E eu posso te afirmar, Paulo, que foram milhares de carros, né? No domingo pela manhã, por volta de 10 horas da manhã, eu passava pela M070 no sentido de quem vem para Manaus. E no sentido oposto, Paulo, dava para perceber, para observar centenas e centenas de carros entrando para o município de Manacapuru, Iranduba, Novo Airão e também a grande maioria também para sítio, né, Paulo? Balneário. Foi realmente uma movimentação das mais intensas, eu acredito que a maior do ano até o presente momento. Peregrino, infelizmente não se fala em acidentes de trânsito com gravidade. Pois é, Paulo, tivemos também a grande ação, isso se dá também, Paulo, pela grande ação do Detran, né? Polícia Militar, Polícia Civil na rua, na ponte, Paulo, tinha fiscalização em pontos estratégicos, né? O condutor já está acostumado a ter ali aquela barreira logo de quem está saindo da ponte, só que dessa vez não, Paulo, no meio da estrada tinha fiscalização do Detran, na ponte também tinha fiscalização do Detran e da Polícia Militar. Foi um trabalho muito bem feito, sabe, Paulo, deixou algumas pessoas aí até sem paciência, que tem que parar, dar congestionamento, mas é uma operação Paulo, com um grande objetivo e que tem um grande sentido, não? Peregrino, só para exemplificar, 2 homens foram executados na noite passada nos bairros de São José e Japim. Sim, São José e Japim. Esse do Japim chamou atenção, Paulo. Tem uma casa lá que é a Casa Rosa, a Casa Rosada, onde sempre tem festa lá no Japim. E na saída da festa, esse rapaz que vinha saindo de lá, vinha na boa, foi morto com 6 tiros, Paulo. Em outra ocasião no Japim também um rapaz foi assassinado e tivemos também um homicídio no bairro de São José. Pois é, esse rapaz de 20 anos foi executado com 6 tiros. Os caras chegaram e entraram onde era realizada essa festa, não é, Peregrino? E meteram bala, Paulo, não levaram absolutamente nada de ninguém, não quiseram balear outros que estavam nessa festa, eles foram justamente em busca desse rapaz que acabou morrendo e morreu na hora, Paulo. Foram 6 tiros e ele acabou morrendo na hora. Mais um adolescente morre, Peregrino, e este de 14 anos lá no bairro Nossa Senhora de Fátima com 3 tiros na cabeça. Pois é, com características, Paulo Guerra, de execução. A gente sempre conversa na nossa reunião de pauta, a gente conversa e quando chega a essa conclusão, né, Paulo? Quando é assim, quando não roubam nada dele, quando dão vários tiros na cabeça e posteriormente fogem sem levar nada, isso aí trata-se de execução e foi assim que aconteceu esse tempo. Peregrino, como é que está o tempo aí onde você se encontra? Claro e quente, Paulo Guerra. Já começa a ficar quente aqui nessa área onde estou nesse momento, na área da zona leste da cidade. Estou aqui no estacionamento do pronto-socorro Platão Araújo, e teve uma movimentação bem intensa, sabe, Paulo? Ainda muita gente por aqui, parentes de pessoas feridas, baleadas, atropeladas, agredidas. A movimentação nesse momento nas proximidades aqui do Platão Araújo é muito grande. Daqui a pouco o Peregrino vai voltar e vai trazer tudo em detalhes. Uma boa semana de trabalho para nós, Alberto. Ok, Paulo Guerra, para você também, uma excelente semana na pátria para todo mundo, para você, meu amigo do interior, principalmente aquele abraço. E tem uma denúncia, sabe, Paulo, lá dos moradores do bairro Colônia Antônio Aleixo, é que lá na rua Desembargador Anísio Jobim existe o lixão do Juliano, é bem lá na rua Desembargador Anísio Jobim, no bairro Colônia Antônio Aleixo. Paulo, lá, segundo as informações, os moradores procuraram, é pneu, até em dejetos de carro-pipa, desses limpa-porta, Paulo, são jogados lá na beira do rio lá, na via. Está muito complicada. É bom que o IPAAN, que o Batalhão Ambiental faça uma fiscalização séria por lá, porque o negócio não está fácil não, viu, Paulo? Eu tive acesso a algumas fotos de celular, o negócio não é sério, não é fácil não. É o lixão do Juliano, na rua Desembargador Anísio Jobim, no bairro Colônia Antônio Aleixo, Paulo Guerra. Está aí feita a denúncia e esperamos que as providências sejam tomadas até daqui a pouco. Quando voltaremos com essas e outras informações. Hoje o comércio da chamada região central de Manaus vai funcionar de 9 às 13 horas. Os supermercados manterão os horários normais. Os shoppings abrem suas praças de alimentação às 12 horas e as lojas funcionarão no mesmo horário e até às 21 horas. O mercado municipal Adolfo Lisboa funcionará até às 12 horas.
Fiscalização da Central Integrada de Fiscalização fechou 5 estabelecimentos comerciais e autuou outros 8 de sexta até sábado aqui em Manaus. Os locais, além de não estarem com as documentações necessárias para o funcionamento, descumpriram o decreto governamental que proíbe aglomerações e determina o uso de equipamento de proteção individual, que são medidas adotadas na prevenção ao novo coronavírus, o Covid-19. Ao todo, 16 locais foram vistoriados em 2 dias pelos agentes. Na sexta, os estabelecimentos das zonas Oeste e Centro-Oeste foram fiscalizados. 6 deles foram autuados e 2 foram interditados. Já na noite de sábado, 3 locais foram fechados e 1 foi autuado pelos agentes. Coordenando a equipe da Polícia Civil, o delegado Márcio André afirmou que os policiais ajudam no que diz respeito à manutenção da ordem para que os órgãos fiscalizadores possam realizar o seu trabalho da melhor maneira. 6h05 em Manaus. A Marinha do Brasil continua com as inscrições abertas para o concurso do Corpo Auxiliar de Praças, o CAP, sendo destinadas para jovens de ambos os sexos com idade entre 18 a 25 anos no dia 1º de janeiro do ano do curso. Os candidatos precisam ser brasileiros com ensino médio completo, concurso técnico na área solicitada, entre outros requisitos descritos no edital. O período de inscrição será do dia 9 a 28 deste mês de setembro pelo site www.ingressomarinha.mar.mil.br com taxa de R$46. O concurso abre 56 vagas para diferentes especializações técnicas. São elas: contabilidade 8, enfermagem 5, estatística 5, gráfica 4, marcenaria 4, mecânica 4, metalurgia 4, meteorologia 4, motores 4, processamento de dados 4, química 4, eletrônica 3, geodésia e cartografia 3 vagas. A Prefeitura de Manaus disponibilizou para consulta pública até amanhã às 11 minutos do edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais e do edital de auxílio emergencial a espaços culturais, ambos referentes à aplicação na capital da Lei Federal Aldir Blanc. Os documentos estão disponíveis para consulta online no portal da Prefeitura de Manaus, na aba Manaus Cult, na seção Consulta Pública, ou pelo link direto bit.ly/consulta editais 2020. O Amazonas registrou neste domingo mais 85 casos da Covid-19, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Com isso, o total de infectados subiu para 123.811. Conforme o boletim, foram confirmados 3 óbitos das últimas 24 horas, sendo 1 em Manaus e 2 no interior. Além disso, outros 3 tiveram confirmação diagnóstica, levando para 3.847 o total de mortes. Mas o boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, na edição número 158, divulgado neste domingo, confirmou a recuperação de mais 67 pessoas nas últimas 24 horas, chegando aos 105.063 pessoas recuperadas da Covid-19 em todo o estado. 6h06 em Manaus. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Neste final de semana, o prefeito Beto D'Angelo esteve na comunidade do Arapapá, mais precisamente no local onde será erguida a ponte sobre o Lago Preto, que interligará as comunidades do São Francisco e São Raimundo. Durante a visita, o prefeito conversou com moradores e se prontificou em doar toda a madeira da antiga ponte que desabou, para que sejam feitas pequenas pontes em locais apropriados, facilitando a passagem das pessoas de um lado para o outro. Almir Paula, representante da comunidade que esteve acompanhando a visita do prefeito, agradeceu sua boa ação e disse ser a ponte, depois de pronta, um grande avanço para a realização de um outro sonho, que é a estrada margeando o rio Solimões, que encurtará a distância entre a comunidade do Arapapá e a comunidade do Jandira, no município de Iranduba. E hoje, 7 de setembro, início da Semana da Pátria, dia em que se comemora a independência do Brasil, o CMPM, que é o 9º Colégio da Polícia Militar em Manacapuru, realizará o momento cívico militar com alunos da banda marcial da escola. O momento cívico será transmitido ao vivo a partir das 8 horas pelas redes sociais, na página do Instagram, @CMPMix. O evento será realizado na quadra do Centro Esportivo Jamil Cefai, atendendo todas as medidas de prevenção à Covid-19, como o distanciamento e outros requisitos orientados pelos órgãos de saúde. O diretor da escola, capitão Daniel Barros,
convida a todos a prestigiarem o importante momento cívico comemorativo. De Maracá para o Zeg Deg para o Jornal da Manhã. 6h08 em Manaus. Programa Saúde Amazonas vai ampliar em 65% a oferta de consultas e exames. Nos próximos 6 meses, a oferta de consultas e exames especializados na rede estadual de saúde deverá crescer 65%. Essa é a meta inicial do programa Saúde Amazonas, lançado há uma semana pelo governador Wilson Lima e cujo principal objetivo é reduzir as filas da saúde e o tempo de espera por procedimentos na rede pública. O aumento da oferta ocorrerá por meio de 3 ações específicas da Secretaria de Estado de Saúde, SES-AM: reabertura do Hospital Delfina Aziz, aumento da oferta das policlínicas e o overbooking na marcação de consultas e exames. A meta é ampliar de 262 mil para 404,7 mil a oferta mensal de procedimentos especializados. As consultas terão aumento de 42%, saindo de 24 mil para 56,9 mil ofertas ao mês. Já a oferta de exames crescerá 68%, saindo de 237,9 mil para 347,8 mil por mês. Segundo a coordenadora do Complexo Regulador, Keila do Vale, hoje a média mundial de absenteísmo chega a 23%. Só o Amazonas, no ano de 2019, teve uma taxa média de 39%. A gente considera alto, levando em consideração que acaba impactando no atendimento da população. Se eu deixo de ir a uma consulta, eu perco a vaga, eu volto para o final da fila e a unidade de saúde acaba deixando de oferecer para um outro usuário do SUS. 6h10 em Manaus. Representantes de governos, empresas, universidades e organizações não governamentais do Brasil, Colômbia e Peru se reúnem virtualmente nos próximos dias 9 e 10 para discutir políticas públicas, iniciativas corporativas e comportamentos sociais com o objetivo de reduzir os resíduos sólidos flutuantes nos rios amazônicos. O debate integra o Fórum Internacional Rios Limpos, que será transmitido a partir das 9h30 pelo horário de Manaus, pelo canal do YouTube da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, a SDSN Amazônia. O evento tem apoio da Fundação Amazonas Sustentável e do Deutsche Gesellschaft Internationale, que é a agência alemã de cooperação internacional. Um dos principais objetivos do evento é apresentar os resultados do relatório técnico do projeto Rios Limpos, elaborado por especialistas com estudos sobre a caracterização dos resíduos sólidos, o marco sociopolítico e levantamento de soluções nas cidades de Manaus, Iquitos, no Peru, e Letícia, na Colômbia, que compõe a bacia do Rio Amazonas. A abertura será realizada pelo superintendente-geral da Fundação, Vigílio Viana, e será seguida por um vídeo explicativo sobre o fórum narrado pelo ator Matheus Solano. Na sequência, o consultor técnico do projeto Rios Limpos, Rafael Moreira Ribeiro, apresentará o estudo que vem sendo desenvolvido em Manaus, Iquitos e Letícia, mostrando os desafios e soluções identificadas que serão aprofundadas e discutidas ao longo do evento. Polícia. Jaqueline dos Santos Guedes, de 23 anos, morreu no final da manhã de ontem após supostamente cair de uma escada na casa onde morava na rua 1º de Abril, na Invasão Nova Vitória, na Zona Leste. Ela deu entrada no hospital e pronto-socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, já em óbito, e os médicos desconfiaram das lesões na cabeça. Conhecidos da mulher contaram que ela estava com a filha de 2 anos na casa e um irmão. Ela estava com a criança no colo quando caiu. O irmão teria conseguido salvar a sobrinha. No entanto, devido à suspeita dos médicos, a Polícia Militar esteve na unidade hospitalar e realizou averiguações com os conhecidos da mulher. Uma viatura da 4ª Companhia Interativa Comunitária SICOM foi acionada para ir até o local do fato.
O Instituto Médico Legal foi acionado para fazer a remoção do corpo. A perícia deve esclarecer a causa da morte. 2 policiais militares foram atacados na madrugada de ontem por volta da 1h30 da manhã no distrito de Auxiliadora, na zona rural de Humaitá. Um dos policiais foi baleado e um dos agressores morreu na ação. Os suspeitos estavam sob efeitos de bebida alcoólica e ainda levaram as armas dos oficiais. Conforme testemunhas, os policiais estavam próximos ao porto do local quando um grupo de homens visivelmente alcoolizados os atacou, os agrediram fisicamente e tomaram as armas deles. O policial ainda reagiu e acertou um dos suspeitos, mas eles ainda conseguiram balear um cabo da PM. O criminoso atingido acabou morrendo e não teve o nome divulgado. Já o policial militar foi encaminhado ao hospital de Manicoré, onde permanece internado. Alberto Pellegrini, conte tudo o que aconteceu no final de semana em Manaus. Vamos lá, Paulo Guerra, vamos dando início, continuidade, melhor dizendo, ao nosso noticiário policial, Paulo Guerra, dizendo que a movimentação nos prontos socorros da cidade foi grande nesse final de semana, como, por exemplo, pronto-socorro 28 de agosto, uma movimentação bem intensa, Paulo Guerra, principalmente por pessoas dando entrada vítimas de acidente de trânsito, movimentação bem intensa, com 4 pessoas dando entrada vítima, 2 de atropelamento e 2 por batida entre veículos. Uma pessoa também deu entrada no 28 de agosto, vítima de agressão física, outra por ser riscada a faca. Pronto, socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, um homem deu entrada, vítima de bala, vítima de tiro. Ele levou 2 tiros e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio em estado gravíssimo. Ele já estava mais para lá do que para cá. Ele já chegou no bico do urubu, mas foi rapidamente atendido pelos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem do pronto-socorro João Lúcio, que salvaram a vida desta vítima. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, com ferimentos graves, vítima de agressão física, um homem de 24 anos de idade dava entrada por volta de 19h10 à noite de sábado para domingo, vítima de agressão física. Ele estava em um bar, estava bebendo com mais 3 homens, segundo as informações, são colegas de trabalho. Daí, Paulo Guerra, houve um desentendimento e ele foi atacado por 2 de seus colegas de copo que lhe deram uma verdadeira pisa. Ele deu entrada em estado grave, mas graças aos anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio, ele já não corre risco de morte. Pronto, socorro Platão Araújo, este localizado no coração da zona leste da cidade. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã, 2 homens se desentenderam por causa de briga devido a futebol, um flamenguista e um vascaíno. Nenhum dos 2 conhece o Gabigol e nenhum dos 2 conhece o Cano. O Cano também não conhece eles, não quero nem saber se ele existe, mas também, ainda assim, Paulo Guerra, eles brigaram por causa do Flamengo e por causa do Vasco. Os 2 saíram com hematomas pelo corpo. O Gabigol deve estar curtindo sua cobertura em Copacabana e os 2 foram liberados depois do hospital e foram para a Invasão, onde os 2 moram e hoje estão aí com a cabeça enfaixada. Um quebrou a cabeça, o outro teve deslocamento no ombro. Brigavam por causa do Cano e do Gabigol. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, um homem foi barbaramente, terrivelmente agredido. Ele apanhou da esposa, do cunhado e de um outro primo da esposa dele. As informações dão conta de que ele chegou bêbado em casa, querendo quebrar coisas, agarrou na televisão, a mulher não deixava ele quebrar a televisão, daí chegou o cunhado e depois chegou o primo dela. Ah, tu quer? Pisa! Deram uma pisa no valentão. Ele deu entrada desmaiado no pronto-socorro Platão Araújo. As informações dão conta de quando passou o efeito da bebida, ele começou a lagrimar arrependido, mas a mulher já disse
que não o quer mais de volta. Um bêbado, enjoado, bicho, é feio de sua desgraça. Ela não é tão feia assim. Eu acho que esse daí, meu amigo, já era. Esse relacionamento já foi por causa de bebida e também por causa da valentia, da covardia desse homem que, devido à bebedeira, acabou perdendo o seu amor. Ainda do pronto-socorro, Platão Araújo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, aconteceu de novo, praticamente todos os dias. Pessoas dão entrada em unidade de saúde vítimas de agressão física devido à briga no trânsito. 2 homens começaram a se arengar ali na área da Avenida Camapuã. Um ficou fechando o outro. Quando chegou na rotatória do produtor, os 2 desceram do carro e foram para a peia. O mais exaltado, o mais gaiato, que estava cercando, fazendo a maior graça, acabou levando uma pisa, levou-lhe um tubaço no nariz que ficou tonto. Daí o outro começou ainda a dar uns chutes nele. Resultado, foi parar no pronto-socorro Platão Araújo, vítima de agressão física. Pegou-lhe uma verdadeira pisa de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Polícia Militar, Polícia Civil nas ruas. Grandes operações aconteceram tanto no sábado quanto no domingo. Áreas da zona oeste da cidade foram visitadas na sexta-feira e também outras áreas. E também a zona leste no sábado. Grande trabalho de operações aí da polícia, da Secretaria de Segurança como um todo, evitando aí muita morte, muita blitz de trânsito também foi realizada por parte da Secretaria de Segurança, do Detran, na M070, a gente pôde acompanhar muitas operações da Polícia Militar, bem como na estrada que dá acesso ao município de Itacoatiara. Muita fiscalização, parabéns aí à Secretaria de Segurança, e com isso o resultado não foi outro. Apesar da grande movimentação, a maior do ano, nenhum acidente com vítima fatal até o presente momento. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. O barco, o motor da morte. Zarpou, levando mortos e feridos, uns para o pronto-socorro, outros para o Instituto Médico Legal e posteriormente ao cemitério. O barco da morte sempre sai quando tem muita violência na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no bairro do Japim, um rapaz foi barbaramente executado com 1, 2, 3, 5, 6 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. E morreu. O crime aconteceu na Casa Rosada, no local de festas no bairro do Japim, onde aqui e ali tem uma desavença, aqui e ali o pessoal fica se arengando e o resultado é morte. E dessa vez, quem morreu, Paulo Guerra, foi o Alexandre Barroso, rapaz de apenas 20 anos de idade, que morreu com 6 balaços espalhados pelo corpo. Tiros e morte no bairro Nossa Senhora de Fátima. Um rapaz de apenas 14 anos de idade foi barbaramente assassinado. Ele levou 3 tiros na cabeça. Os bandidos chegaram em 2 carros, um dando cobertura e o outro levando o assassino. Ele vinha no banco de trás. Ele usava uma pistola e logo após achar o adolescente, identificar, se certificar de que se tratava de quem eles procuravam, o pistoleiro desceu e disparou. 1, 2, 3 balaços na cabeça do pequeno jovem de apenas 14 anos de idade, que foi executado. A Polícia Civil esteve na área através da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, bem como o Departamento de Perícia Técnica Científica também já realizou os primeiros procedimentos lá mesmo no local do crime, e a polícia já trabalha com uma das linhas de investigação. Pode ter sido uma morte devido
Acerto de contas. Um corpo foi encontrado no ramal do Baiano, no bairro do Tarumã Sul. Um corpo foi encontrado, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Esse corpo estava com sinais de tortura. Esse corpo já estava lá há praticamente mais de 24 horas, segundo as primeiras informações de perícia. O corpo foi encontrado, repito, no ramal do Baiano, lá no bairro do Tarumã. E lá vem mais notícias. Mais e mais. Outra vez, bairro do Japim. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, o Japim vem se destacando como um bairro violento, como um bairro de execução. E dessa vez, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, próximo à praça, próximo ali à Polivalente, um rapaz, até o presente momento não identificado, foi assassinado com 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo. Após receber os disparos, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Acabou morrendo, acabou conhecendo a morte lá no bairro do Japim. O passarinho da morte está fazendo seu puleiro lá no bairro do Japim. Já tem o passarinho Japim, né? Que é o passarinho que a gente sabe. Tem gente que não sabe que passarinho, tem o passarinho Japim também. Tem o Japim que se juntou agora, está formando um bando junto com o passarinho da morte, que está passando várias vezes no bairro do Japim. Olha a bala! Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, olha a bala! Foi no bairro de São José, o Gilderson Castro, ele tinha 40 anos de idade e foi barbaramente assassinado na rua Barreirinha, no bairro de São José. Ele recebeu 1, 2, 3 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. E morreu. Deu entrada também no Instituto Médico Legal uma senhora que caiu da escada. Essa notícia já foi agora há pouco noticiada aqui na Difusora, com brilhantismo, com o nosso Paulo Guerra e Eduardo Silva. A mulher deu entrada no Instituto Médico Legal, onde passou aí por vários exames e que vão identificar: foi acidente ou foi homicídio? Ela caiu ou jogaram ela da laje? A perícia vai responder essas questões. Um motorista de aplicativo morreu dentro do carro onde ele trabalhava. Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã, ele deixou uma pessoa no bairro Florestal e ficou lá dentro do carro. As informações dão conta de que o carro ficou lá parado e por muito tempo, né? Por algumas horas, até que algumas pessoas foram ver o que se tratava, por que aquele carro ficou ali parado com o motorista dentro. Quando chegaram, encontraram o motorista morto, né? O Departamento de Perícia Técnica Científica esteve no local e exames irão dizer a verdadeira causa da morte desse motorista de aplicativo. Isso aconteceu lá no bairro, na Rua Florestal, no bairro Terra Nova. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 57 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite, madrugada e final de semana, onde o passarinho da morte, o passarinho da morte passeou na cidade. Algumas mortes por homicídio aconteceram e 90% dessas mortes
são por acerto de conta. Você que usa droga, alô maconheiro! Muitos maconheiros estão morrendo aí devido a acerto de conta. O pessoal cheira, o pessoal fuma, o pessoal pega na boca, não paga e acaba perdendo a vida. É contigo, Paulo Guerra. Esportes. O Paysandu recuperou a coroa de campeão paraense. Esse domingo em clássico Repa, o Papão da Curuzu superou o Clube do Remo por 1-0 no Mangueirão e assegurou o 48º título estadual de sua história. A conquista interrompeu a sequência do rival campeão nas edições de 2018 e 2019 e o impediu de igualar o time bicolor em número de taças. Os jogos de ontem pela Série A do Campeonato Brasileiro. São Paulo 3, Fluminense 1. Vasco 1, Atlético do Paraná 0. Internacional 2, Bahia também 2. Bragantino 1, Palmeiras 2. Atlético Goianiense 1, Grêmio também 1. Esporte 2, Goiás 1. Curitiba 0, Atlético Mineiro 1. Após esta rodada, o Internacional segue líder com 17 pontos, seguido do São Paulo com 16. Na terceira colocação está o Atlético Mineiro com 15, na quarta Vasco com 14 e na quinta colocação o Flamengo também com 14 pontos. Outros resultados: Série B. Chapecoense 1, Avaí 0. Jogos pela Série C. Ipiranga 2, Tombense 0. O Esporte Clube 0, Brusque 1. Criciúma 1, Volta Redonda também 1. Ferroviário 1, Manaus também 1. Os jogos de hoje. Às 15h45, Liga das Nações da UEFA. Holanda e Itália. Israel e Eslováquia. República Tcheca e Escócia. Irlanda do Norte e Noruega. Bósnia e Polônia. Áustria e Romênia. Albânia e Lituânia. Às 19 horas pelo Campeonato Brasileiro Feminino tem Corinthians e Cruzeiro. Às 20 horas Campeonato Brasileiro Série B tem Cruzeiro e CRB. Últimas notícias. A Bolsa Brasileira permanecerá fechada nesta segunda-feira em função do feriado pelo Dia da Independência. Assim estarão suspensos os negócios com ações e outros ativos como os contratos de câmbio, ouro e juros. As atividades voltarão ao normal na terça-feira. Nos Estados Unidos, os pregões não funcionam por causa do feriado de Labor Day no Dia do Trabalho também nesta segunda-feira. As inscrições para a Rede Nacional de Certificadores a fim de atuação em atividades de certificação dos procedimentos do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2020 começam na próxima quarta-feira e vão até o dia 29 deste mês. O cadastramento destina-se a servidores públicos, federais e professores das redes públicas, estaduais e municipais. Estão abertas as inscrições para a 17ª Conferência de Segurança Internacional do Forte de Copacabana, principal fórum sobre segurança internacional da América Latina. Será a primeira edição virtual do evento, que acontece em 24 e 25 de setembro de forma gratuita. O tema deste ano é Novas Fronteiras e Soberania frente aos desafios globais, a ser debatido em painéis transmitidos ao vivo pela internet apenas para o público inscrito. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, do DEM do APA, vão participar de cerimônia com o presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira, em comemoração ao Dia da Independência do Brasil. O evento no Palácio da Alvorada será realizado em substituição ao tradicional desfile do Dia da Independência, cancelada por razão da pandemia do novo coronavírus. Além de ministro de Estado, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também foi convidado. Maia, no entanto, optou por não comparecer à cerimônia após o desentendimento entre ele e o ministro da Economia, Paulo Guedes, se tornar explícito na última semana. Segundo a assessoria, Maia está no Rio e só deve retornar à capital federal nesta segunda-feira no fim do dia. No ano passado, ele também não compareceu ao desfile de 7 de setembro porque estava em viagem ao Catar. De acordo com a Secretaria Especial de Comunicação Social, SECOM, a solenidade é restrita para as autoridades convidadas e imprensa. A versão enxuta da cerimônia deve contar com o hasteamento da bandeira nacional e uma breve apresentação da Esquadrilha da Fumaça por cerca de 10 minutos. À noite, Bolsonaro planeja fazer um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão. Isso vai acontecer hoje à noite. Está confirmada a fala do presidente através de uma cadeia de rádio e televisão. A Lava Jato no Paraná defendeu neste domingo manifestações do procurador da República
Deltan Dallagnol. Além disso, convocou colegas a acompanhar a análise do processo disciplinar sobre Dallagnol. Por meio de nota, o Ministério Público Federal ressaltou que o caso não envolve a atuação de Dallagnol em processos da Lava Jato. O pedido para que Deltan seja punido pelo CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, por manifestações realizadas em redes sociais, a exemplo de postagem em que ele se posicionou a favor do voto aberto para a escolha do presidente do Senado, diz um trecho da nota. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, agradeceu neste domingo os manifestantes que participaram da carreata em apoio à Operação Lava Jato. Em vídeo gravado para o movimento Vem Pra Rua, o ex-juiz federal afirmou que a operação infelizmente está sofrendo alguns reveses neste momento. Apoiadores da Operação Lava Jato realizaram atos em defesa da continuidade da força-tarefa neste domingo. De acordo com o movimento Vem Pra Rua, um dos responsáveis pela convocação das manifestações carreatas foram realizadas em 15 estados do país. Na maior delas, em São Paulo, a organização confirmou que mais de 200 automóveis estavam participando do ato já por volta do meio-dia. E a pauta da manifestação teve como principal ponto o pedido de prorrogação da força-tarefa. Os manifestantes apontaram que a Lava Jato está sofrendo um desmonte liderado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Grande manifestação foi realizada em Brasília com direito a buzinaço. A vacinação em massa evita atualmente ao menos 4 mortes por minuto no mundo e gera uma economia equivalente a 250 milhões, segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde e de um grupo de 21 pesquisadores, respectivamente. Os cálculos envolvem doenças como difteria, sarampo, coqueluche, poliomielite, rotavírus, pneumonia, diarreia, rubéola e tétano. A maioria delas foi controlada ou eliminada no Brasil após campanhas de vacinação, mas pode voltar rapidamente se o patamar de pessoas vacinadas cair, como ocorreu com o sarampo. Sem infecção no Brasil desde 1989, a poliomielite ainda ronda pelo mundo. Líderes partidários vão tentar nesta semana chegar a um acordo com representantes do governo no Congresso Nacional para a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro, a prorrogação da desoneração, redução de tributos sobre a folha de pagamentos das empresas de setores que empregam mais de 6 milhões de pessoas. A legislação em vigor estabelece que a desoneração da folha de pagamentos de empresa de 17 segmentos da economia vai até o fim deste ano. Entre esses setores estão as de call center, tecnologia da informação, transporte, construção civil, têxtil e comunicação. Parlamentares favoráveis à derrubada do veto avaliam que voltar a onerar as empresas no contexto da pandemia do coronavírus seria um estímulo a demissões, dificultando a retomada da economia e a geração de empregos. 6h46 em Manaus. O presidente Jair Bolsonaro já recebeu do Itamaraty sugestões e temas para o discurso de abertura da 75ª Assembleia Geral da ONU no próximo dia 15. O presidente pode fazer um ataque às ONGs ou falar sobre a reforma do Conselho de Segurança, além da possibilidade de falar sobre a Amazônia. A possibilidade de falar sobre a Amazônia acontece após as recentes críticas sobre o comportamento do governo em temas ambientais. A ideia é que Bolsonaro fale que o Brasil está comprometido com a sustentabilidade nas dimensões econômicas, sociais e ambientais. O presidente ainda não revelou se vai viajar para Nova York para participar presencialmente da cerimônia. No entanto, o provável é que ele participe virtualmente da conferência. A polícia britânica prendeu um homem de 27 anos nesta segunda-feira, suspeito de ter esfaqueado uma pessoa até a morte e ferido gravemente outras duas em Birmingham, a segunda maior cidade do Reino Unido, anunciou a instituição. O ataque deixou ainda outras 5 pessoas feridas. 7 feridos, há um homem e uma mulher em estado grave. Os incidentes ocorreram nas primeiras horas de domingo no centro de Birmingham, onde 2 grupos teriam lutado entre si em uma noite e, de acordo com algumas testemunhas, insultos racistas foram ouvidos. A polícia descartou crimes de ódio ou terrorismo. As exportações da China em agosto cresceram 9,5% em relação ao ano anterior, embora as importações tenham caído 2,1%, mostraram dados alfandegários nesta segunda-feira. Foi o terceiro mês seguido de crescimento e o ganho mais forte desde março de 2019. O número também superou as expectativas dos analistas de crescimento de 7,1% e em comparação com um aumento de 7,2% em julho.
A Índia ultrapassou o Brasil e tornou-se nesta segunda-feira o segundo país do mundo com mais casos de coronavírus, de acordo com dados do Ministério da Saúde indiano. O país chegou a 4,2 milhões de infecções pela Covid-19, só ficando atrás dos Estados Unidos, que tem mais de 6,4 milhões de casos confirmados. O Brasil tem 4,13 milhões de infectados. O número de óbitos causados pela doença na Índia chegou a mais de 70.600. Os indianos são o terceiro povo com mais mortes, atrás dos Estados Unidos, 188,5 mil mortes, e Brasil, 126 mil, de acordo com a Universidade Americana Johns Hopkins. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira. O Globo, Rio de Janeiro. Cientistas explicam por que brasileiros sofrem mais que o esperado com a Covid. A Folha de São Paulo. O governo de São Paulo contraria regra e usa a receita de vacinas do Butantan para compras hospitalares. O Estado de São Paulo. Brasil registra média móvel diária de 827 mortes pela Covid e tem sequência de baixas nos últimos 10 dias. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Preço do arroz dispara e chega a R$42 segundo consumidores. Valor econômico. População e Bolsonaro são os maiores responsáveis por morte de Covid, diz Ibope. Estado de Minas. Bar é interditado por funcionários como boate em BH. Jornal do Comércio no Recife. 1 em cada 4 brasileiros não tem certeza se tomará vacina, mostra pesquisa. Fortaleza, Diário do Nordeste. Brasil supera a Itália em número de mortes por 1 milhão de habitantes. Porto Alegre, 0 hora. Morre aos 82 anos Emílio Perondi, ex-deputado federal e ex-presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J.A. e o noticiário policial com Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio de Hernani Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45. Em instantes vai chegar aqui mais um super campeão de audiência, Valdir Correia, e o programa que leva a sua assinatura. 6h58. Que hora em Manaus? Um bom feriado a todos. Mas no rádio tudo é normal. Vida que se segue. O que for surgindo local, nacional, internacional, em tempo real, imediatamente você toma conhecimento no Padrão Difusora, no oferecimento Laboratório Reunidos, que vai ter sempre um bem pertinho de você. Então, para a sua comunidade de segurança, o Laboratório Reunidos coloca à disposição dos clientes da Unimed os seus pontos de coleta nos principais shoppings da cidade. Procura o Milênio, Sumaoma, também no edifício comercial Sky Platino. Atendimento é de segunda a sábado, cedinho, 7 horas da manhã, menos hoje que é feriado. E lá você vai encontrar sempre os melhores profissionais de análise clínica. Por quê? Porque os Laboratórios Reunidos operam o que há de mais moderno em tecnologia, atendendo em diversas áreas. Para agendar seus exames, ligue amanhã, hoje é feriado, 3234-1331. Laboratório Reunidos vai ter sempre um bem pertinho de você. Muito bem, então hoje é segunda-feira, 7 de setembro de 2020. Vamos para a nossa velha e tradicional matemática. Se é 7 de setembro, significa que hoje estamos alcançando no ano, com a proteção de Deus, 250 dias, e agora para terminar 2020 faltam 116 dias. Então, hoje, por que é feriado? Dia da proclamação da República. Isso aconteceu em 1822. Aí o príncipe regente, futuro Dom Pedro I, é saudado lá em São Paulo como primeiro rei do Brasil, e aí é executado pela primeira vez o hino da independência. No lado religioso, hoje se comemora o dia de Santa Regina. Maestro Helmut, o homem que é entendido em Vaticano, na região norte. Lá atrás, Dona Regina era gente boa? É nada. Rapaz, maestro, essas suas pesquisas, cuidado, hein, rapaz. Muito bem. Há pouquinho tivemos o Jornal da Manhã com credibilidade, com responsabilidade. Ao comando de Paulo Guerra e equipe, foi destacado que com boa visibilidade, os aeroportos Eduardo Gomes e o militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagem. Então tá tudo normal, graças a Deus. E o tempo vai fazer calor, hein, maestro? Ontem, gente, nós tivemos calor de
39 graus na capital amazonense. A previsão diz que hoje não chove, tá? Não vai chover, isso é a previsão. Mas que a temperatura fica naquela base. 35 graus Celsius à sombra, com sensação térmica, meio-dia, 14 horas, vai repetir o de ontem, 38 ou 39 graus. É muito calor, portanto, para hoje na capital amazonense. Agora 7 horas mais 1 minuto, que é hora em Manaus, e eu vou falar da APAMOV, que continua com todas as lojas abertas. As lojas APAMOVs estão abertas esperando por vocês e tem uma variedade de imóveis com muita qualidade e preços imperdíveis. E aceita todos os cartões de crédito, inclusive esse cartão emergencial da Caixa, viu, minha amiga e meu amigo? Então, pelo crediário, leve tudo sem entrada e só comece a pagar em novembro. Vai no site ou então, se quer ir pessoalmente, coloque a máscara e vai em qualquer loja APAMOVs. Na APAMOV você economiza mesmo. 7 horas e 2 minutos, que é a hora em Manaus. Muito bem, feriado. A Prefeitura de Manaus divulgou o funcionamento dos serviços essenciais durante o feriado de hoje, 7 de setembro, que é segunda-feira, comemoração da independência do Brasil. Então vamos lá. Na área da saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, a Sensa, informa que Maternidade Moura Tapajós, que fica ali na Avenida Brasil, na Compensa, Zona Oeste, estará funcionando por 24 horas neste período de feriado, incluindo o serviço de atendimento às vítimas de violência. O SAMU, que realiza um bom trabalho, o SAMU é o telefone 192, o SAMU Manaus 192, também irá manter plantão de 24 horas, atendendo as chamadas telefônicas de urgência. Não esquece, é fácil, 192 192. As atividades de capinação, limpeza de igarapés, jardinagem, mutirão de limpeza e conscientização da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, anotem aí, não vão parar, portanto, e vão funcionar em ritmo de plantão, reforçando mais a variação de nossa cidade. A coleta domiciliar, a informação que eu tenho, segue normal até no feriado. A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, Centro e Comércio Informal, também informa que os horários de funcionamento do Mercado Municipal Adolfo Lisboa, Galerias Populares Espírito Santo e Remédios, assim como do Shopping Felipe Dal, que serão alterados, mas devem continuar. Bem, e o comércio do centro? O comércio do centro, vocês sabem, nos feriados funcionam, é opcional, das 9 às 14 horas. Então, algumas lojas vão abrir no centro, é opcional. Tem loja que não quer abrir, mas tem outros que vão, já está certo, ninguém brinca aí com a economia, vão funcionar, portanto, repito, das 9 até às 14 horas. Eu estou falando do centro da cidade. De shopping, vocês já sabem qual é o horário, tudo normal, tudo legal, e o pessoal quer mesmo é vender. Mas não esqueça da máscara, por favor, pelo amor de Deus. Vamos conferindo um assunto que me chama a atenção. Eu não sei se esse consórcio Brasil ou faz de maldade informação contra o nosso estado, ou se é burrice mesmo, ou se estão pegando ainda estatística de 4 meses atrás, ou se o nosso pessoal da vigilância sanitária não está sabendo contar e não manda a informação correta, que eu não acredito nisso. Saiu aí, divulgaram ainda ontem, Rede Nacional, que o Amazonas é o único estado em altas de morte. É o contrário, gente, é o contrário. Eu não sei porque essa maldade, o governo do estado precisa tomar cuidado com isso, tem que divulgar nota, tem que ir para a imprensa, isso não pode continuar. Então, eu tenho essas suspeitas, ou é maldade, ou é burrice. Eu estou pegando levantamento de 4 meses, lá atrás, quando a coisa que piorou, foi feia, não é? Porque atualmente não. Ou então estaria os boletins diários da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas dando informação falsa. Isso eu não acredito de maneira nenhuma. Seria uma irresponsabilidade total e nós já saberíamos. O negócio é lá fora, mal feito,
E com isso o Estado paga caro. Mas vamos lá, dados oficiais, para que vocês tenham uma ideia. Morreram 3 pessoas, gente. 2 dos municípios e 1 da capital. Eu estou falando mortes. Infectados também caiu muito o número de infectados. Está trabalhando com 700 infectados por dia no estado todo. Eu já vou ler para vocês que a queda foi violenta, graças a Deus. Aí vem um boletim nível nacional e dá tudo o contrário. Bem, o boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde no Amazonas, edição de número 158, divulgado domingo ontem, confirma que dos 123.811 casos de Covid no Amazonas, 43.981 são aqui de Manaus e 79.830 do interior. Nesta edição do boletim, foram confirmados mais 85 casos da doença no Amazonas. Vejam bem, 85 casos neste boletim. Antes estava trabalhando com 700, 800, 680, 690, isso de infectados. Então o boletim, nesta edição do boletim, foram confirmados mais 85 casos da doença do Amazonas, através de testes rápidos que detectam os anticorpos com data de 8 a 60 dias ou mais das primeiras manifestações da Covid-19. E de acordo com o boletim, foram confirmados, ouçam bem, foram confirmados 3 óbitos por Covid-19 ocorridos nas últimas 24 horas. E esse consórcio nacional deu com o Amazonas é o que mais tem mortes. Foi lá atrás, gente. Vou dizer, mais uma vez, de acordo com o boletim de ontem, foram confirmados 3 óbitos por Covid-19 ocorridos, e isso em se tratando de 24 horas, sendo 1 em Manaus, na capital Manaus, que tem mais de 2 milhões de habitantes, tá? E 2 no interior. Além disso, outros 3 tiveram confirmação, diagnóstico na data de ontem, aí elevou para o número de 3.847 o total de mortes. Isso aqui ninguém foge. Isso é uma dura realidade. Nós já tivemos 3.847 o total de óbitos. Na capital, Manaus, de acordo com dados da prefeitura, sábado foram registrados 29 sepultamentos, 5 óbitos em domicílio. E é bom quando se fala em sepultamentos, são dados oficiais da prefeitura, porque fiscaliza os cemitérios, mas aí tem morte, vejam só, de atropelamento, problema de AVC, diabetes, outras doenças. Então nós tivemos 29 sepultamentos e 5 óbitos em domicílio. Esse boletim acrescenta ainda que 14.911 pessoas com diagnóstico da Covid estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 12% dos casos confirmados ativos. As notificações são realizadas pelas vigilâncias epidemiológicas dos nossos municípios por meio de sistema de informação de saúde e repassado para a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, que consolida os dados. Então, quando se fala que o Amazonas tem 123.801 casos de Covid, não é bem assim. Esse é o total desde o início que esse vírus maldito infeccionou as pessoas. Aí nós vamos para o total de recuperados. Você vai ter que abater o total de recuperados desses 123.811. E hoje nós devemos ter no estado todo, não 123.811. Porque vamos tirar os recuperados, então hoje o estado tem mais ou menos 14.901 com a doença. Essa que é assim que se faz a matemática, porque senão a Funerária Futebol Clube deita e rola, o que é profundamente lamentável. Vamos conferindo. Tá usando máscara, né? Não, cuidado, não deixe de usar máscara. Falar em máscara, se não tem máscara boa, vá comprar lá na Cama Braz, que tem as máscaras Pro Saúde, a máscara que eu uso, porque essa máscara Pro Saúde é da Coté Minas. Ela tem 185 fios de alta densidade, costurada em viés reforçado, 60% sem algodão e 40% em poliéster. Ela é lavável, mais durabilidade, mais proteção. Essa máscara Pro Saúde,
Ela vem com tecido com tratamento antimicrobiano, gente. Vende na Cama Braz. O kit vem com 4. Você compra para você e para sua família. Sai por menos de R$5 cada máscara. Tá legal? E aproveita, tem tudo em cama, mesa, banho, melhor preço ninguém faz. É a Cama Braz da Marechal Deodoro. Difusora